Olá, bom dia. Meu nome é Adelaine Nobre e hoje nós vamos meditar em mais um capítulo do Novo Testamento através desse projeto abençoado, Amigas de Jesus, onde cada dia vamos meditar aqui, trazer uma meditação para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje o capítulo que nós vamos estudar é João 6, do versículo 1 até o versículo 14. A versão que eu estou lendo é a linguagem atual e diz assim: a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então, essa passagem maravilhosa, né, onde narra a situação em que Jesus alimenta uma multidão, né, de pessoas de forma sobrenatural, né, onde a partir de 5 pães e 2 peixes ele consegue alimentar uma multidão com mais de 5.000 pessoas, porque aqui diz que 5.000, mais de 5.000 era só o número de homens, né? Fora mulheres e crianças que antigamente não entravam nas contagens oficiais. Então, aqui a gente tem uma multidão, né, de mais de 5.000 pessoas. E o que me chama a atenção logo no início do texto é o versículo 2, onde diz que uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. E aqui eu quero meditar com você, né, a respeito das nossas motivações para buscarmos a Deus. Muitas pessoas fazem parte da multidão que segue Jesus, né? Mas muitos seguem com a motivação de receber milagres. Existe algum problema pedir um milagre, receber um milagre de Jesus? Não, não tem nenhum problema, né? Tanto que aqui Jesus realizou mais um milagre, mesmo sabendo qual que era a motivação daquela multidão para o segui-lo. Ele sabia, né, que muitos estavam ali provavelmente porque também se encontravam doentes, né? Já tinham visto Jesus curar outros doentes e queriam também, né, receber sua cura, o seu milagre, ou talvez para algum familiar, para alguém, algum ente querido, e estavam ali com essa motivação, né? O versículo é bem claro. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Então, pode ser que muitas dessas pessoas também o seguiam por terem visto
os milagres que ele realizava, e por curiosidade também, né? Não necessariamente essas pessoas precisavam de cura, mas por ver ali tantas pessoas, né? Multidão chama multidão, então tinham muitas pessoas e talvez um ou outro ali se juntou a essa multidão por curiosidade, para ver pessoas sendo curadas, para ver o que Jesus iria falar, enfim, para conhecer quem era esse Jesus que estava fazendo tanto sucesso, que estava ficando tão famoso por onde arrastava multidões por onde passava. E aqui eu quero falar um pouquinho com você sobre relacionamento, né? No discorrer do texto, existe aqui uma diferença de tipos de relacionamento, porque tinha a multidão e tinha os discípulos de Jesus, para quem ele dirigiu as suas perguntas de forma intencional, para entender o que tinha no coração deles, e fez um milagre ali também para ministrar, para ensinar algo, não só para a multidão, mas para os seus discípulos, né? E aqui eu queria te convidar, né, para que você não faça parte da multidão, mas para que você faça parte do ciclo íntimo, né, de amizade com Jesus, porque a multidão segue geralmente com uma intenção, né, de receber algo, de algum benefício, né, de algo que sabe que Jesus pode fazer, pode resolver, pode mudar. Como eu já falei, não há nenhum problema em... Então nós vemos que existem níveis de relacionamento, né? Existe a multidão, existem os discípulos, que são aqueles que andam, que aprendem com Jesus, e existem os íntimos, aqueles que têm um relacionamento de amigo com ele. Sabe quando você convive muito com uma pessoa que você já sabe o que ela está pensando só de você olhar? Que às vezes vocês cruzam o olhar e ou dá aquela risada, né? Ou já sabe, né, que o outro tá pensando, tá bravo, não tá gostando da situação. Então, é isso. Quando você convive muito com uma pessoa, você entende, né, como que é o jeito dela, o que ela pensa. Então, às vezes, nem tudo precisa ser dito, mas às vezes até por olhares vocês conseguem se comunicar. E quando você convive muito com uma pessoa, você se torna parecido com ela, né? Existe até um estudo, fala que nós somos uma média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, quem a gente tem passado muito tempo acaba tendo influência sobre a nossa vida e vice-versa. Então, que a gente possa estar nesse nível, né? Exatamente neste círculo de relacionamento, que é quando você não só apenas anda, acompanha, sabe aonde Jesus está se manifestando, aonde ele está fazendo milagres, mas aquele a qual ele vai dirigir as suas perguntas, a qual ele vai analisar, né, vai te ensinar, e muito mais do que isso, né, aquele que vai ter o privilégio de não só compartilhar os segredos, mas também ouvir os segredos que Jesus tem, porque quando você anda num relacionamento íntimo com ele compartilha, né, segredos e coisas íntimas, a gente só compartilha com aqueles que estão muito próximos, aqueles que convivem, né, no dia a dia, aqueles que são da nossa confiança, né, não dá para sair tendo qualquer relacionamento com quem está apenas na multidão. As melhores coisas, né, a gente compartilha apenas com aqueles que estão muito próximos. Então, hoje eu te convido a revisar, né, qual nível de relacionamento que você tem com Jesus e
em qual nível você quer estar? Qual dos círculos de amizade? É na multidão, entre os discípulos, ou são aqueles amigos íntimos que ele chama à parte e compartilha coisas, que vai ver coisas que não é todo mundo que está vendo, que está vivendo, que está recebendo dele, né? Então, fica esse desafio para todos nós, né? Entender em qual nível de relacionamento que nós estamos tendo com Jesus. E seguindo aqui, a partir do versículo 5, e diz que Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Então aqui Jesus está tendo tá ensinando, né, e experimentando também até onde vai a fé de Filipe, né? Então temos uma multidão aqui se aproximando e Jesus faz uma pergunta específica a um dos discípulos que é Filipe e pergunta: Filipe, onde que nós vamos comprar comida para toda esta gente? Jesus já sabia, né? Porque aqui no versículo 6 já disse, ele sabia muito bem o que ia fazer. Então foi uma pergunta, existem perguntas que você só faz para saber qual que é a resposta da pessoa, né? E apesar de conhecer o coração, Jesus queria que Filipe verbalizasse o seu entendimento da situação, né? E a resposta de Filipe foi a mesma resposta que muitas vezes eu e você damos para as nossas situações do dia a dia, né? Quando Jesus nos faz uma pergunta através de alguma situação, através de alguma porta que se fecha, através de alguma impossibilidade, através de um não que nós recebemos, né? Jesus, ele tá fazendo uma pergunta para nós. E aí, o que você acha que vai acontecer agora? Como que você acha que vai ficar essa situação? E muitas vezes nós damos respostas racionais, fazemos cálculos, como Filipe fez aqui. Filipe respondeu: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então Filipe fez um cálculo, e o cálculo que ele fez não foi nem para cada um se fartar. Veja que ele respondeu, né? Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, ou seja, ia comer e ainda não ia ficar satisfeito, né? Ia comer só um pouco de pão. E aí ele calculou que eles gastariam mais de 200 moedas de prata. E provavelmente eles não tinham esse dinheiro ali, né? Porque essa solução é apresentada quase que como uma impossibilidade. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Quando Jesus nos faz uma pergunta, a nossa resposta ela é totalmente baseada no mundo natural, né? Nós fazemos cálculos e falamos, olha, Jesus, não vai dar, eu vou precisar de muito mais do que o que eu tenho. Para essa situação ser resolvida na minha vida, o pouco que eu tenho não vai ser possível, não vai chegar, não vai atingir, não vai resolver. E Jesus não fez essa pergunta para a multidão, né? Filipe já estava num nível mais íntimo de relacionamento, ele estava entre os discípulos. E é esse grupo seleto de pessoas, né, que vai receber os ensinamentos de Jesus. É para essas pessoas que ele vai fazer perguntas diretas, para também mostrar, né, para manifestar o poder dele e a glória dele. E muitas vezes nós estamos nesse mesmo nível, né, de Filipe. Quantas vezes para situações da nossa vida, né, onde a gente pode entender como uma pergunta de Jesus para nós, a gente apresenta esse tipo de resposta, né? Porque é normal, né? É natural do ser humano fazer cálculos, entender, né, sobre possibilidades, seguir a razão, seguir a lógica. Mas aqueles que andam com Jesus têm que estar preparados também
para viver o sobrenatural e não só andar segundo a razão e a lógica deste mundo, né? E um dos discípulos foi um pouquinho mais além, que no versículo 8 diz que André, irmão de Simão Pedro, disse: Olha, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então ele apresenta uma quase solução ali, né? Mas já duvidando, porque na sequência ele já fala assim, mas o que é isso para tanta gente? Então é como se ele falasse, olha, mestre, a única coisa que tem por aqui de comida seriam 5 pães e 2 peixinhos, mas aí ele mesmo já derruba a possibilidade. Ele fala assim, mas o que é isto para tanta gente? Então, Filipe, ele apresentou as impossibilidades e já fez um cálculo, já tirando totalmente, né, as possibilidades daquela situação ser resolvida. Ele respondeu de forma totalmente racional. Já o André, né, um segundo discípulo, já apresentou uma meia solução ali, mas quase duvidando, né? Tem um menino que tem comida aqui, né? Provavelmente essa comida só dava para ele, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E era a deixa que Jesus queria, né? Apresentaram para ele o que tinha ali naquele local. E a partir do momento que isso foi apresentado para Jesus, Jesus já começou a agir, né? Digam a todos que se sentem no chão. Então, aqui eu quero falar sobre este menino que apresentou 5 pães e 2 peixinhos. Dentre as respostas que Jesus obteve, esse menino foi o único que apresentou algo. Eu não sei se tinham outras pessoas ali na multidão que talvez tivesse até guardado ali, né? Talvez até pensou, nem vou falar nada porque isso daqui malemada para mim, né? Mas esse menino, ele apresentou, né? O que ele tinha. Provavelmente era algo que foi preparado, né? Para que ele pudesse se alimentar, ficar mais tempo ali vendo os milagres de Jesus, acompanhando. Provavelmente a caminhada era longa, mas esse menino teve coragem de apresentar, de entregar nas mãos de Jesus aquilo que ele tinha, ainda que fosse pouco, né? Talvez pode ser algo que para outros seria até motivo de gozação. Nem adianta entregar isso daí para o mestre, porque para alimentar toda essa multidão, imagina, loucura. Tanto que foi dessa forma que foi apresentado, né? Está aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Estão entregando, mas já quase, né, respondendo aqui, que loucura. Nem adianta entregar isso daqui para o mestre, porque é tão pouco que... E aqui, né, tem um segredo, tem uma chave poderosa. É que aquilo que nós temos, ainda que pareça pouco, Jesus quer que nós apresentemos para Ele. O que você tem hoje para apresentar? Se você se encontra numa situação que você precisa da intervenção de Jesus, algo hoje você tem para apresentar para Ele, em cima desse seu pouco, em cima dessa sua entrega, que pode significar aos olhos naturais quase nada, né? Pode significar essa pergunta que André fez, mas o que é isso para tanta gente? O que é isso que eu tenho hoje para tanta impossibilidade, para tanta dificuldade que eu tenho na minha frente? Mas veja o que Jesus fez com esse pouco que foi entregue para ele. Primeiro foi colocar ordem aqui na situação, né? Então ele pediu para que todos se sentassem no chão. Então aqui eu vejo quanto que Jesus ele respeita princípios, né? Então ele não queria uma multidão ali desordenada, uns comendo na frente, atropelando os outros. Ele pediu para que todos se sentassem no chão. Então antes de Jesus começar a agir, ele coloca primeiro ordem na situação, né? E todos então se sentaram. E estavam ali quase 5.000 homens, então essa era a dimensão, né? Então realmente precisa dar um passo de fé, ainda que uma fé, né, pequena, vacilante talvez, pensando o que é isso para
tanta gente, o que é isso para tanta situação? Mas foi um passo de fé, porque tinham 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças que não entravam na contagem antigamente. Então era uma multidão enorme, né? E em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Então, quando a gente vê, né, orações para que algum milagre aconteça, muitas vezes a gente vê tanta coisa, né, aquela oração longa, forte, e às vezes até com um tom de voz, né, mais alto, gritando, mas aqui a gente vê, né, que Jesus agiu de forma tão serena, ele não fez uma oração, né, de 30 minutos ali ordenando que os céus e terra se abram, que seja multiplicado. Ele fez um gesto tão simples ali, né, que foi dar graças. Foi o contrário, ao invés de Senhor, multiplica esses pães, que se transformem em muito mais e que sobre, que alimente toda essa multidão. Não, ele agradeceu pelo que já tinha. E aqui também é uma chave para nós, né? Ainda que pouco, será que nós temos sido gratos com aquilo que Deus tem nos dado? Ou será que a gente só tem olhado para o que está faltando? Será que a gente tem feito cálculos como Filipe, falando, Senhor, eu não tenho as 200 moedas de prata? Ou será que nós temos esse coração grato, né? De quem anda com Jesus, provavelmente já aprendeu, né? Porque quando você anda, como eu já falei, quando você anda muito com uma pessoa, você se torna parecida com ela. E para eu me tornar parecida com Jesus nas situações difíceis, será que eu aprendo a dar graça pelo que eu já tenho? Ou será que eu fico só lembrando que faltam as 200 moedas de prata? Porque a partir do momento que Jesus pegou os pães e deu graças a Deus, e aí sim ele repartiu com todos, e aí todos comeram à vontade. Então foi a partir do repartir. Olha como o reino de Deus, ele é diferente, né? Ele é totalmente diferente do mundo natural. No mundo natural, para que alguns possam se alimentar melhor, geralmente a gente, poxa, eu vou guardar o pedaço aqui do fulano para ele comer mais tarde, né? Então você já separa, já reserva ali para não faltar, né? A nossa tendência de guardar, de poupar, não que isso seja errado, mas assim, é uma lógica totalmente contrária ao mundo natural. Jesus fez o contrário, ele começou a repartir. Então, o que era pouco, ele começou a repartir ainda mais. Então, no mundo natural, isso seria uma contradição, né? Porque rapidinho ia começar a faltar para todo mundo. No final, ninguém ia comer direito, né? Porque já é pouco. Aí você tira de um que ia comer, né? E aí começa a repartir para todo mundo, mas aqui aconteceu o contrário. A partir do momento que ele deu graças, agradeceu o Pai, e que ele começou a repartir, todos comeram. E aí aqui diz, no versículo 12, quando já estavam satisfeitos, ou seja, o cálculo de Filipe caiu por terra, né? Porque a conta dele foi em cima de que cada um comesse um pouco de pão. Mas aqui todos comeram e ficaram satisfeitos. E aí Jesus deu ordem, né? Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Então, com Jesus também não há desperdício, né? Eu vejo aqui também outro princípio do não desperdício, né? Jesus deu ordem para que os discípulos recolhessem tudo o que havia sobrado para que não se perdesse. Então, eu vejo, né, que existe uma ordem, né, uma etiqueta do céu, digamos assim, para que todos pudessem comer. Primeiro Jesus deu ordem para que todos se assentassem, então sem desespero, sem preocupação, comeram, se satisfizeram, né, ficaram satisfeitos, e na sequência, a preocupação de Jesus foi que nada se perdesse, né? Então, aqueles pedaços não iam ficar ali em desordem, né? Não ia ter o desperdício. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou
dos 5 pães. E aqui o 12, né, ele também é simbólico, né, porque representam aqui as 12 tribos de Israel. E não só isso, né, mas o número 12 na Bíblia, ele tem um significado profundo, né? A gente tem o número 12, que são os meses do ano. A gente tem 12 também, que são o número das pedras preciosas que existiam no peitoral do juízo, né? Lá em Êxodo 28, 21, é mencionada também as 12 tribos. Havia 12 fontes de água em Elim, isso você pode consultar em Êxodo 15, 27. De Jacó, né, procederam os 12 patriarcas. Então, a gente tem o símbolo aí, né, o número 12, ele aparece várias vezes na Bíblia, e eu creio que como um símbolo aqui, né, falando de forma não a explorar tanto essa questão do número 12, mas esses 12 cestos, eu creio que ele é relacionado, né, a continuidade do milagre, né? É que não falta, não só para aquele dia, mas também para os 12 meses do ano. O número de apóstolos também, né? Eram 12 discípulos. E foram esses, né, que deram continuidade ao Evangelho de Jesus. Então, eu creio que aqui é um princípio, né, de que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ainda muitas vezes a gente recebe um milagre hoje, mas aí tem uma nova situação, a gente esquece daquilo que Deus já fez. Então eu creio que esse 12, né, é um símbolo da continuidade, né? Porque não vai faltar para o dia de amanhã. Se você precisar de um novo milagre, Jesus estará lá, né? A partir da sua entrega, daquilo que você tem, você sendo grato, né? Os princípios que nós aprendemos hoje, eles vão fazer com que nós permaneçamos nessa caminhada com Jesus, vendo, né, aquilo que Ele pode fazer e manifestar nas nossas vidas. E para não me estender, vou finalizar por aqui. Eu espero que você tenha essa história de hoje como um exemplo de fé, que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida, né? A porção que foi reservada para você hoje, para cada um ele fala de forma individual. Então, que o Espírito Santo ministre no seu coração sobre a situação específica da sua vida, né? Ele é um pai, como nós falamos muito hoje aqui, sobre relacionamentos íntimos, ele quer se relacionar de forma íntima e pessoal com você. Então, eu creio que ele vai falar especificamente para aquela situação que só você e ele sabem. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade e desejo que você tenha uma excelente semana. Deus abençoe. Até a próxima.